Olá pessoal, bom dia! Estamos com o Desafios da Soja aqui em uma lavoura ao lado de Passo Fundo aqui, e nós viemos com o engenheiro agrônomo aqui, pesquisador, o Ricardo Brustolin, identificar esse fungo e esclarecer algumas dúvidas do produtor, como por exemplo, o que é o fungo causador do mofo branco e o que pode confundir o produtor. Bom dia, Brustolin. Bom dia, obrigado Leonardo, Destaque Rural, pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa tão importante doença da cultura da soja. Brustolin, como você vinha falando, há uma dificuldade do produtor em identificar o que é o mofo branco, né? Aqui nós temos exemplos bem certinhos aqui. Perfeito. Do que é, né? Em primeiro lugar, o produtor deve conhecer o histórico da sua lavoura para saber que existe então a presença do inóculo. O inóculo do mofo branco são escleróides, são estruturas de dormência, estruturas duras, negras, que ficam aqui no solo por alguns anos. Essa estrutura de dormência, quando ela recebe um estímulo, a umidade no solo em torno da capacidade de campo, temperaturas amenas e essa luz que é oferecida aqui por esse dossel das plantas, esses escleróides eles germinam, formando estipes, estacas, e no seu ápice das estipes formam os apotécios. Esse apotécio é o corpo de frutificação do fungo Sclerotinia sclerotioro, que é o fungo causador então do mofo branco da soja. Tá, e esse mofo aqui, o que é esse? Perfeito. Aqui? Então vejo que na hora da diagnose o produtor, para procurar o mofo branco na lavoura, nesse momento que estamos aqui, ele confunde muito esse fungo, que na base dele, então, desse corpo de frutificação chamado apotécio, tem o escleróide. Esses aqui não encontram o escleróide na base deles, são outros fungos saprófitos inofensivos para a cultura da soja. Existe na mídia e colegas que me procuram nos últimos dias confundindo esses fungos saprófitos com o do mofo branco. Então é muito importante os colegas da assistência técnica saber diferenciar isso junto com o produtor rural. Vejo que aqui tem mais um que eu aprendi com o Dr. Erley Melo Reis, meu orientador, professor, que esse aqui chama ninho de passarinho, porque ele tem esses três ovinhos aqui, e é semelhante então ao corpo de frutificação do mofo branco, mas é inofensivo para a soja. Então veja, o primeiro passo é saber identificar quem é as estruturas que liberam os esporos no ar para infecção na cultura da soja. Eu já estou quase identificando aqui, Brustolin. Perfeito. João, aproxima mais aqui, por favor. Aqui tem um, então, aqui é o apotécio já do mofo branco. Então se nós cavocar aqui, ó, nós vamos encontrar na base desses apotécios o escleróide. É para estar aqui, ele já está mole, né? Mas o escleróide está aqui dentro, tá? Ele já está mole aqui, assim como nós vimos naquela imagem aqui. Vamos pegar outro escleróide aqui. Na base dele dos apotécios tem o escleróide, que ele está sendo consumido aqui, suas reservas, para formar seus corpos de frutificação. Como é que funciona esse ciclo? Então o escleróide fica depositado no chão, após ele ter se aproveitado da soja do ano passado, ele fica depositado no chão. Perfeito. Esse escleróide que estão na superfície do solo aqui, o ano passado ele roubou a energia da soja, do bolso do produtor. Então toda a rentabilidade do produtor está guardada aqui dentro desse escleróide. Durante o inverno, o produtor aqui fez algumas ações que manteve esse mofo branco aqui para a próxima safra. Então, uma das causas que intensifica o mofo branco aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região, é a monocultura da soja. Então a soja está aqui de novo. O mofo branco da safra passada está aqui. E aqui complicou um pouco mais porque ele utilizou o nabo ainda. Perfeito. Ele, na tentativa errônea, cultivou o nabo aqui, que manteve o mofo branco. Então agora, com o plantio da soja, essa soja fechou do céu, favoreceu mais ainda as condições para esse escleróide germinar. Formou o corpo de frutificação, e desde as vésperas de Natal, os ascosporos que são liberados por esse apotécio estão sendo liberados no ar. Então o inóculo está presente, que é o primeiro ponto para fechar o ciclo do mofo branco da soja. Os esporos são disponibilizados aqui no dossel das plantas, e a porta de entrada na planta de soja são as flores cinecidas. Vejo que essa soja está em pleno florescimento, ela já está entrando no estágio fenológico R3, mas ainda tem muita disponibilidade de flores. Para o fungo entrar na flor, precisa essa flor estar dessa forma aqui. Ela abriu, está senescendo, só que precisa mais um período crítico aqui. Precisou o
período crítico para germinar. O que é o período crítico? O período crítico é uma interação para a germinação escleróide, uma combinação de umidade no solo, luz e temperatura. Agora o esporo no ar depositado nessas flores precisa outro período crítico, é a segunda fase do ciclo do mofo branco, que é temperaturas amenas noturnas, que a gente está tendo agora com essas chuvas frequentes, e horas de molhamento de 40 a 120 horas de molhamento. Com isso, a sementinha do fungo aqui em cima consegue germinar, colonizar em 7 a 10 dias. Então 7 a 10 dias atrás, essa infecção ocorreu nessas flores que estamos observando aqui. E agora, depois de uma semana, um pouco mais, já aparecem os primeiros sintomas do mofo branco, que é esse micélio branco, cotonoso, que é a boca do fungo, que ele continua colonizando então a planta de soja, e ele vai atacar então todos os tecidos e órgãos da planta. Se esse ambiente, essa é que vocês estão observando aqui, de alta umidade relativa do ar, temperatura, ele vai colonizar, estrangular a planta e aparecer então os sintomas típicos do mofo branco da soja. É isso aí. Comentou uma coisa bem importante, que foi com relação às temperaturas, que esse ano estão 2 graus, tanto a mínima quanto a máxima, acima do ano passado, né? Perfeito. Isso é um sinal de que vai complicar um pouco a vida do fungo para se desenvolver, né? Mas não quer dizer que estamos livres do fungo, né? Perfeito. A intensidade da doença, a taxa de progresso dela na lavoura, a velocidade da epidemia, depende desse período crítico para a infecção das flores e a colonização na planta. Que é, como você falou, Leonardo, a interação entre molhamento e temperatura. O ano passado as temperaturas foram mais amenas, então tanto na máxima como na mínima, 2 graus abaixo em relação a esse ano, no mesmo período, de 24 de dezembro até ontem, que eu peguei as temperaturas. Está 2 graus mais alto esse ano. Isso desacelera um pouco o fungo, mas como as chuvas estão muito frequentes, o molhamento está se estendendo, uma lavoura dessas com dossel fechado, favorece mais a duração do molhamento foliar no terço inferior, possibilitando então o fungo a seguir com a sua infecção e colonização nas plantas. Mas é um bom ponto que você destacou, que as temperaturas podem dificultar um pouco a infecção, mas vai acontecer, está acontecendo. O molhamento, digamos, faz com que seja maximizada essa potência do fungo em desenvolver. Perfeito. Perfeito. Essa interação entre molhamento e temperatura que vai ter vamos ter a eficiência da infecção e da colonização na planta de soja. Então, tivemos temperaturas mais elevadas, mas em contrapartida temos um molhamento que também dificulta, né, a entrada na lavoura para controle, né? Perfeito. Então aqui nessa lavoura foi identificado, conversando com o produtor, choveu dia 17 de dezembro, antes de 17 de dezembro ocorreu um período seco, que os escleróides estavam dormentes. 17 de dezembro choveu. Dia 24 de dezembro, nós com a nossa empresa alertamos nossos clientes, os produtores, que já havíamos encontrado então escleróide germinando, ou seja, a disponibilidade nós de binóculo... Nós fizemos um vídeo lá a respeito disso, perfeito, né? Falando já, antecipando esse cenário, né? Então dia 24 de dezembro nós alertamos que já tinha disponibilidade de inóculo nas lavouras, que é a primeira fase do ciclo do mofo branco. E aí na sequência, em direção ao final do ano, as sojas vieram florescendo. E agora, início de janeiro e a semana passada, intensificou as chuvas. A temperatura baixou um pouquinho, fechando então o ciclo completo da doença. E como podemos ver, com o conhecimento e a base científica do fungo, podemos verificar então que está fechando esse ciclo, já observando os primeiros sintomas. Novas infecções ocorreram nos últimos dias, estão ocorrendo nesse momento. Nessa noite choveu bastante. E agora nos próximos 5 a 10, 15 dias, vai aparecer mais sintomas, surgir mais sintomas aqui, aumentando o problema nessa lavoura. Essa lavoura, destaco que ela não foi, infelizmente, pela capacidade operacional do produtor, ele planta aqui mais de 3.000 hectares, ele não conseguiu fazer a proteção com fungicidas no momento correto. E o fungo, então, está tomando conta. Agora o controle aqui já é dificultado, porque o dossel da soja está fechado, é difícil a deposição de fungicidas, mesmo sendo eficiente, mas é um problema de deposição de fungicidas. Infelizmente essa lavoura já está sendo comprometida. Tá certo.
Mas é isso aí então, Brustolin, nós aproveitamos a disponibilidade da internet aqui nesse local e também o momento para fazer essa live aí ao vivo, trocar essas informações aí com a nossa audiência, mas nós estamos aqui produzindo um material então que essa semana, indo decorrer até o final da semana, vai estar sendo disponibilizados aí nos nossos canais, aí no nosso site, na página Destaque Rural, a respeito do mofo branco, do acompanhamento e como está essa questão do mofo branco esse ano. Muito obrigado, Brustolin, então. Alerto aos produtores, procure assistência técnica, monitore, ainda dá tempo, ataquem essa epidemia, protejam as lavouras. Aplicação atrasada não é eficiente, agora é a hora. Tá certo. Lembrando que o Desafios da Soja tem o patrocínio da BASF e da Corteva. E nós voltamos então com mais informações no decorrer do dia aí pela Destaque Rural.